abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor para uma leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos ler hoje do verso 25 ao verso 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhes o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Um dia nós iremos partir. Esta é uma verdade das Escrituras que nós não gostamos de falar sobre ela, mas é uma verdade das Escrituras. Como partir em paz para a eternidade? Como adentrar os portais eternais em paz, de cabeça erguida, e encontrar com o Senhor que nos resgatou? É sobre isso que essa passagem nessa noite nos fala. A única maneira de estar preparado para partir em paz e em segurança é abraçando o Cristo, Filho de Deus, pela fé. Nós veremos isso a partir do cântico de Simeão, Nunc Dimittis, chamado, em 3 pontos. Quero considerar com vocês nessa noite, primeiro, a identidade de Simeão. Segundo, a fé de Simeão. E terceiro, a profecia de Simeão. Vamos por parte, então, em primeiro lugar, ver quem era este homem. A identidade de Simeão. Olha o verso 25 que diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Uma das características do estilo literário de Lucas é apresentar pessoas aos pares. Se você vê, por exemplo, no primeiro capítulo, ele nos apresenta Maria e Isabel, ele apresenta João Batista e Jesus, e agora, quando Jesus foi apresentado no templo, Lucas nos apresenta 2 santos piedosos que estavam esperando para recebê-lo. Um homem de fé e uma mulher de oração. Um homem e uma mulher comuns que andaram com Deus. O homem de fé era Simeão. A mulher de oração chamava-se Ana, que está aí do verso 36 em diante desse capítulo 2. Eu quero tratar com vocês hoje apenas sobre Simeão. Nós não sabemos muita coisa sobre ele, até mesmo porque a gente dificilmente ouve pregação sobre Simeão, né? Mas a Bíblia nos dá algumas características aqui que são extremamente importantes acerca deste homem. A Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso. Justo não quer dizer uma pessoa sem pecado.
Justo é o homem que vive uma vida íntegra diante de Deus, de acordo com os preceitos da lei do Senhor, do ponto de vista pelo menos externo. Ele era um homem crente que temia o nome do Senhor e que, portanto, tinha uma conduta ilibada, uma conduta muito boa perante a sociedade, tá? José, por exemplo, que é o esposo de Maria, ele é chamado de um homem justo, em Mateus capítulo 1. Zacarias e Isabel são chamados no capítulo 1 de Lucas de justos, porque eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Então, José de Arimateia também é chamado de homem justo, no capítulo 23 de Lucas, verso 50. E Simeão era justo. Simeão também era piedoso. Então, justo parece que tem a ver com a conduta diante das pessoas, e piedoso tem a ver com a vida de devoção que ele levava perante o Senhor. Então, Simão era justo, Simão era também piedoso. Lembram que Barnabé foi denominado um homem bom e piedoso. Essa combinação de justo e piedoso indica que Simão se conduzia de tal modo em meio à sua sociedade, que a sua conduta era alvo da aprovação divina. Será que isso não é uma lição importante para nós nessa noite? Que tipo de vida nós cristãos levamos aqui em Tucuruí? Qual é o conceito que as pessoas têm sobre você? Se Lucas fosse escrever acerca da sua vida, o que diria? Havia em Tucuruí uma mulher piedosa. Havia em Tucuruí um homem justo e piedoso que amava o Senhor. O texto também diz uma outra coisa importante sobre Simeão, que ele esperava a consolação de Israel. O que é que significa isso? Os profetas vêm falando desde Gênesis, nós lemos, pela manhã, no capítulo 3, verso 15, que um dia chegaria o Consolador de Israel, o Messias prometido, aquele que viria restaurar a sorte do seu povo e trazer esperança para a humanidade. Então, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, como nós vimos na primeira pregação, as condições em Israel eram precárias, meus irmãos. Por isso, havia uma expectativa muito grande de que o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor, viesse restaurar o reino a Israel. Os próprios discípulos tinham essa expectativa lá em Lucas capítulo 24, no verso 21, quando Jesus está conversando com os discípulos na estrada de Emaús, naquele fim de tarde, em que eles estavam deprimidos, quebrados, porque Jesus tinha morrido e tinha desaparecido. Então o estranho se aproxima e diz: o que é que vocês estão conversando? E ele vai perguntando, eles dizem: olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Havia essa expectativa no coração. E depois que Jesus ressuscitou, nós vemos em Atos 1, verso 6, que os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Simeão, diz o texto, ele esperava a consolação de Israel. Eles aguardavam o dia quando o filho de Davi viria trazer paz a Israel, derrotar todos os inimigos e trazer paz, esperança e alegria para aquele povo. Se você ver comigo no versículo 38 desse capítulo 2, veja o que está dito. Está dito aí que chegando naquela hora, aí falando de Ana, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam o quê? A redenção de Jerusalém. Veja que o texto fala de todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse todos mostra que havia um grupo de homens e mulheres piedosos em Jerusalém que esperavam
com grande expectativa a redenção de Israel, a restauração de Israel. E Simeão era um desses. Já um homem idoso, um homem velho, mas que tinha a sua esperança viva na chegada do Messias. Os profetas falaram sobre desse tempo de paz que o Messias iria trazer, de consolo, de alegria para o povo da aliança. E agora, o contexto todo levava homens e mulheres de fé a esperar mais ainda que o ungido chegasse. Especialmente porque eles viviam dias sombrios naqueles dias em que Jesus nasceu. Israel estava debaixo do jugo de Roma. Um comentarista do Novo Testamento chamado William Hendricks, que ele diz assim: pense na perda da independência política, no cruel rei Herodes, na degeneração da religião que passara a ser algo completamente externa, no legalismo de escribas e fariseus e de seus muitos seguidores, no mundanismo dos saduceus, no silêncio da voz profética. Mas em meio a toda essa obscuridade, degradação e desespero, havia homens que olhavam com esperança, com sinceridade para a consolação de Israel. Talvez a gente olhe para a nossa realidade hoje, a nível de Brasil, ou quem sabe você olhe para a realidade de Tucuruí. O que é que você vê? Eu não sei como é que você enxerga essa cidade, mas ainda havia em Israel, em dias de caos, homens de esperança. E por fim, Lucas diz que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Tá? Zacarias e Isabel eram cheios do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E agora vemos um homem idoso, cheio do Espírito Santo. Ou um homem que estava constantemente sob a influência do Espírito Santo. Isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem, do verso 26 ao verso 33, que é o cântico de Simeão. É o momento em que ele vai tomar Jesus em suas mãos e entoar um louvor ao Senhor. Verso 26 ao verso 33. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão, cheio do Espírito Santo, agora por meio do Espírito Santo, sabia que um dia, logo, logo, o Messias viria. E ele sabia que ele ainda teria a oportunidade de ver este menino, de olhar nos seus olhos, de tomá-lo em suas mãos, porque o Espírito lhe revelou isso. Que coisa extraordinária, meus irmãos, nós temos aqui nesse texto. Um homem idoso, prestes a partir para a eternidade, recebeu a promessa de que antes de partir, ele ainda tomaria o Messias, o Filho de Deus, em suas mãos. E assim que ele recebeu essa promessa, Simeão começou a esperar pacientemente pelo cumprimento desta palavra que o Espírito Santo colocou no seu coração. Agora vocês podem imaginar Simeão andando várias e várias vezes pelas ruas da cidade de Jerusalém, às vezes contemplando o pôr do sol, esperando a salvação que Deus havia prometido a ele. Quantas vezes ele reuniu seus filhos, seus netos e disse para eles: olha, meus filhos,
a salvação de Israel vai chegar. O Messias vai aparecer antes de eu morrer. Comentarista do Novo Testamento, Philip Ryken, diz assim: podemos imaginá-lo observando os pais apresentando seus filhos no templo, talvez até puxando as roupas dos bebês, olhando seus rostinhos e imaginando qual deles seria o Cristo. E um dia, meus irmãos, na providência de Deus, o Espírito Santo conduziu Simeão ao pátio externo do templo, e ali a grande expectativa do seu coração, o grande anseio da sua alma foi satisfeito. Aconteceu o que ele mais esperava. Como alguém falou, ele estava no lugar certo, na hora certa, para ver a pessoa certa, o Messias de Israel. Verso 27 e 28 diz que, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais, José e Maria no caso, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, nos mostrando que esse casal era um casal piedoso, porque antes de querer dar presentes para o seu filho, eles providenciaram que os preceitos da lei se cumprissem nele, para fazer com ele o que a lei ordenava. Então Simeão, verso 28, tomou nos braços e louvou a Deus. Ele entoou um cântico ao Senhor. Isso é muito interessante, esse ato de entoar um cântico, porque desde o começo nós estamos vendo as pessoas que tiveram contato com o Messias, de início sempre louvaram a Deus. Por exemplo, nós lemos que Maria louvou ao Senhor, dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós lemos que Zacarias louvou a Deus, dizendo que o Messias viria luz para os que estavam nas trevas. Nós lemos que os anjos louvaram a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Nós vemos agora que Simeão louvou a Deus. Isso nos ensina que a história da redenção não é para ser apenas pregada, mas é para ser louvada também. Você sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu vou chegar no culto só na hora da pregação, porque é só o que me interessa. Isso é um erro que você está cometendo, porque a obra da redenção tem que ser motivo do nosso júbilo, da nossa exultação. Leia no livro de Apocalipse, por exemplo, você vai ver como está cheio de louvores ao Senhor pelo que Ele fez, pela obra que Ele fez em Cristo. E agora Simeão louvou a Deus com um cântico de louvor, de adoração. Quando ele viu o Messias, a salvação de Israel, seu coração disparou de alegria, e pela revelação do Espírito Santo ele pronunciou um cântico de louvor ao nosso Deus. Esse cântico está aí, verso 29 ao verso 32. Ele é conhecido como Nunc Dimittis, que significa pode despedir, deixe-me ir. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Veja, meus irmãos, que interessante nesse verso 29. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Tem um comentarista do Novo Testamento que ele diz que a ideia desse versículo 29 é de um escravo, de um servo que recebeu uma missão do seu mestre de subir a um lugar bem alto e ficar ali aguardando durante uma longa noite o surgimento de uma estrela especial. E assim que essa estrela aparecer, ele deve correr urgentemente e anunciar isso. E depois que ele anunciar ao seu senhor que a estrela apareceu, então ele chega ao seu senhor e diz assim: olha, agora, por favor, peço que o senhor me libere do meu posto, deixe-me ir embora. E lá está aquele servo vigiando. E depois de um bom tempo, finalmente o servo vê a estrela surgindo com todo o seu brilho no horizonte. Ele corre, anuncia a chegada dessa estrela e diz ao seu senhor: Senhor, agora pode me deixar ir embora. Essa é a ideia que nós temos aqui. Deus
chamou Simeão para vigiar na longa noite e esperar pela chegada da estrela da salvação, o Messias. E depois de uma longa noite, os olhos de Simeão finalmente viram a estrela de Deus brilhando em todo o seu esplendor na face de Cristo. E depois que ele vê essa estrela, ele está pronto para ir embora para casa. Agora, Senhor, já cumpri o que o Senhor me prometeu. Deixe-me ir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que é que Simeão está dizendo com essas palavras? Amados irmãos, ele está falando da sua partida para a morte. Ele está falando da sua ida para a eternidade. É como se ele estivesse dizendo: agora, Senhor, pode me matar. Eu estou pronto para morrer, Senhor. E por que eu estou pronto, Senhor? Porque eu já vi tudo que eu precisava para morrer em paz. Os meus olhos viram a tua salvação, Senhor, o Messias. Eu estou pronto para ir embora contigo, Senhor. Deixe-me ir embora contigo, Senhor. É por isso que esse cântico é chamado de Nunc Dimittis, que significa: agora pode me liberar, pode me soltar. Meus olhos viram Cristo, por isso eu estou pronto para ser liberado do meu posto de vigia. Eu estou pronto para ir embora para a eternidade, porque Jesus é tudo o que eu preciso para viver e para morrer. O apóstolo Paulo não disse isso? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando o viver é Cristo, a morte se torna lucro para nós. É verdade que ela nos amedronta, a gente fica preocupado, com medo, mas Simeão está em paz agora, meu irmão. Está em paz. Agora observe que o bebê nos braços de Simeão, preste bem atenção nisso, não era apenas para Simeão ver, ou apenas para os judeus, mas para todos os povos, inclusive para mim e para você. O verso 30 diz: porque os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação é uma pessoa, é um bebê, é uma criança, a qual preparaste diante de todos os povos. Esse é o objetivo de Deus desde o princípio. Quando ele falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi a promessa do pacto de que, através do descendente de Abraão, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações seriam abençoadas. E agora nós temos aqui um eco desta promessa de Deus a Abraão: tu preparaste essa salvação diante de todos os povos, luz para a revelação a quem? Aos gentios que vivem nas trevas, na escuridão, e para a glória do teu povo de Israel. Simeão tinha boas notícias para os judeus, mas ele também tinha boa notícia para o mundo inteiro. Jesus veio salvar tanto os judeus como os gentios. A salvação que Deus providenciou, meus irmãos, em Jesus, é para todos os povos. Simeão tinha boas notícias para Belém, para Jerusalém, mas também para Tucuruí. Ele tinha boas notícias lá para Ituquara, para Calados, para Prainha. Simeão tinha notícia para todos os lugares do planeta Terra, porque o objetivo de Deus era salvar pessoas de todos os lugares, de Tucuruí, de Belém, de Baião, de Mocajuba, do Alto API, de Piranopã. Simeão tinha boas notícias, meus irmãos. Ele veio salvar você nesta noite. Se você o abraçar, você também estará pronto para partir. Isso nos levará ao terceiro ponto da nossa mensagem, verso 34 ao verso 35. Se você fosse o pai e a mãe de Jesus, como você receberia esta palavra de Simeão? Olha, o que se diz desse menino são coisas extraordinárias. O que se fala sobre ele são coisas maravilhosas.
Então esses pais estão maravilhados aqui quando eles ouvem acerca do fato de que esta criança será uma bênção para o mundo inteiro. É um evangelho global. Mesmo que eles não entendessem tudo isso, certamente eles ficaram com o coração alegres, felizes, tomados de júbilo. Lucas diz isso aí no versículo 23. No versículo 33, aliás. E estavam o pai e a mãe do menino, o quê? Admirados do que dele se dizia. Que promessa notável a respeito de uma criança cujos pais eram tão pobres que eles não tinham condições de comprar um cordeiro para sacrificar no lugar desta criança. Vocês lembram que eles levaram o quê? Um par de rolas e de pombinhos, porque isso era uma oferta de pobres. Que notícia maravilhosa acerca de uma criança que nasceu em Belém e que foi morar em Nazaré da Galileia, uma terra de ninguém, no lugar do nada. De Nazaré pode vir alguma coisa que preste, disse aquele discípulo quando o apresentaram Jesus. Quem em Israel acreditaria que seu filho se tornaria o salvador do mundo? Foi tudo então muito bonito, foi tudo então muito lindo. José e Maria realmente eram abençoados por serem pais dessa criança. Mas em meio a tantas bênçãos, Simeão agora puxa uma espada que perfura a alma de Maria. Ele proferiu uma profecia que dizia que dali para frente a vida de Maria seria uma desgraça, uma tragédia, um sofrimento, dor, angústia iria acompanhá-la. Ele diz: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Aí ele diz para ela: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E aqui nós aprendemos algumas coisas para a gente concluir com algumas aplicações. Primeiro, essa profecia revela que a bênção de ser mãe de Jesus estava associada a um profundo sofrimento. Jesus será alvo de contradição. As pessoas vão desprezá-lo, rejeitá-lo, se posicionar contra ele, e no final ele será pregado em um madeiro e deixado lá para morrer sozinho. Então, apesar da sua intensa alegria pelo nascimento do seu filho primogênito, esta jovem Maria sofreria uma dor profunda que atingiria o seu coração. E o Philip Ryken, comentando, diz assim: ao ver Jesus crescer, Maria sempre se lembrava do que Simeão havia dito. E quando ela finalmente se encontrou ao pé da cruz, ela sabia que a profecia havia se tornado realidade. A espada penetrante foi a morte do seu filho amado, de uma forma infame e desonrosa. A bênção de ser mãe de Jesus veio acompanhada de uma espada aguda que feriu o seu coração. Porque muitas vezes na nossa vida, grandes bênçãos vêm acompanhadas de grandes sofrimentos. Segundo, a profecia de Simeão mostra que desde o início a missão de Jesus era fazer uma expiação pelos nossos pecados. Também uma espada traspassará a tua própria alma. Ele está falando isso para Maria, que ela iria sofrer por ser a mãe de Jesus. Mas ao falar essa frase, Simeão estava se referindo ao sofrimento que Jesus iria encarar na cruz do Calvário e que faria sua mãe sofrer. Jesus veio ao mundo para morrer. Ele veio fazer uma expiação pelos pecados do seu povo. Por isso ele foi chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E terceiro, Simeão diz ainda que nem todos são salvos pela obra que Jesus veio fazer. Ele diz: este menino está destinado para ruína e também para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Veja que Simeão diz que Jesus está destinado para três coisas. Em primeiro, este menino está destinado para a ruína de muitos. Como assim? Nós não temos aprendido que Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas,
para salvar pecadores, como agora Simeão diz que ele está destinado para a ruína de muitos? É porque, meus irmãos, ele será uma pedra de tropeço para muitos. Muitas pessoas vão tropeçar nele e vão cair, e por isso serão destruídas. Aqueles que viram a Cristo e não creram nele, arruinaram-se eternamente. Este menino, em segundo lugar, está destinado para levantamento de muitos, não só para ruína, para destruição de alguns, mas para levantamento. É a ideia da palavra que é ressurreição de muitos. Essa palavra que Simeão usa, que é usada em outras partes do Novo Testamento para ressurreição. Então todos que creem em Jesus se levantarão da morte para a vida, irão subir aos céus para a glória celestial. E esse menino também, diz o texto, será alvo de contradição. E o final do verso 35 diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, Jesus servirá para que as pessoas manifestem o que está no coração delas acerca de Deus e acerca dele mesmo. Não é isso que nós vemos todo ano, principalmente quando vão chegando aquelas datas comemorativas da cristandade, época de Natal, de Páscoa. As pessoas começam a manifestar suas opiniões e as portas do fundo começam a gravar vídeos infames sobre Jesus, não é assim? Esse menino está revelando o que está no coração dos pecadores. Quais são os propósitos, os pensamentos dos seus corações? Se formos verdadeiramente humilhados por nosso pecado, veremos nossa necessidade de graça e seremos atraídos a Jesus. Mas se nós formos obstinados e rebeldes e orgulhosos, nós tropeçaremos nele e seremos arruinados. Aí o Philip Hayek conclui, para a gente fazer algumas aplicações, dizendo: isso explica por que alguns dos nossos familiares desprezam nosso compromisso com Cristo. Isso explica por que há tanta resistência ao Evangelho nos campos universitários. Isso explica por que outras religiões mundiais estão todas unidas em sua oposição ao cristianismo. Isso é exatamente o que Jesus veio fazer: revelar a verdadeira condição interior de cada coração, seja fé ou descrença. Esse é o nosso texto e agora nós vamos concluir, meus irmãos, só aplicando essa passagem para a nossa vida, para que possamos guardar esses ensinos em nossos corações. O que é que essa passagem pode nos ensinar nessa noite de forma prática? Em primeiro lugar, Deus tem os seus fiéis até mesmo nos piores lugares e nas horas mais escuras da história humana. Quando Jesus nasceu, a religião em Israel estava em grande decadência, em grande destruição. A fé que foi exercida por Abraão e os patriarcas havia sido corrompida pelas doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Todavia, mesmo nessas circunstâncias deploráveis, encontramos em Jerusalém um homem justo e piedoso, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso deve nos dar um grande encorajamento, meus irmãos. Deus nunca ficará sem testemunho na terra. Por menor que sua igreja venha a ser, em determinadas épocas, as portas do inferno não conseguem prevalecer contra ela. Havia um piedoso homem chamado Simeão em Jerusalém. Isso tem que nos dar um grande encorajamento, para que a gente não possa fazer como Elias, que depois de ter batalhado as batalhas do Senhor, se escondeu deprimido, dizendo: Senhor, fiquei só. E o Senhor disse o que para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós não podemos desanimar, por mais que muitas pessoas abandonem a igreja. E essa pandemia revelou os corações de muita gente. Havia muitas pessoas que estavam procurando apenas uma oportunidade para abandonar a igreja e o evangelho. E a pandemia veio e muitas delas nunca mais voltaram para a igreja. Eu não sei se esse fenômeno aconteceu por aqui, mas todos os lugares que eu tenho visto, nós como pastores precisamos nos lembrar disso. Muitas pessoas
podem até deixar a igreja, abandonar o Senhor, deixar a comunhão dos santos, mas o Senhor preserva para si os seus. A graça de Deus pode viver e florescer até mesmo sob as circunstâncias mais desfavoráveis. Louvado seja o nome do Senhor que preserva os seus santos no mundo de iniquidade. Você é um deles? Ou você está caminhando rumo à apostasia? O que será dito sobre você? Em segundo lugar, o Cântico de Simeão nos ensina uma lição sobre missão global. Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Isso nos lembra, meus irmãos, que o propósito original de Deus, desde o princípio, é alcançar todos os povos, tribos, língua e nações. O Senhor Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Jesus foi realmente uma luz para alumiar os gentios. Sem ele, eles permaneceriam afundados nas trevas das superstições. Não conheceriam o caminho da vida. Adoravam a obra de suas próprias mãos. Este mundo é um mundo de trevas, é um mundo de escuridão, é um mundo que está tateando no escuro, mas Jesus veio para brilhar a luz da sua salvação em cada canto escuro de cada coração obscuro deste planeta. É por isso que nós temos o dever de fazer missões até os confins da terra. É por isso que nós temos o dever de contribuir financeiramente com esse projeto de expansão do reino de Deus. Não sei se vocês sabem, mas 54% da arrecadação da Igreja Presbiteriana do Brasil vai para missões e evangelização mundial. Porque o dever da igreja é dizer a todos os povos: vejam, aqui está o desejado de todas as nações, aqui está a nossa salvação. Jesus Cristo é a luz de Deus para o mundo, olhai para Ele e vocês serão salvos. Então o nosso lema deveria ser: de mar a mar, até os confins da terra. Como diz o Salmo de número 22, lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Foi esse texto do Salmo de número 22 que moveu o coração de William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, a ir pregar o Evangelho aos pagãos da Índia. Foi esse texto e outras passagens das Escrituras que moveu o coração dos irmãos morávios. Vocês conhecem a história dos moravianos? Diz que 2 deles queriam ir pregar o Evangelho numa ilha, onde era proibido pregar o Evangelho lá. E então, o que eles fizeram? Como havia muitos escravos naquela ilha que precisavam do Evangelho, eles se venderam para o dono da ilha como escravos, para lhe pregar o Evangelho. E na despedida do porto, do navio, alguém disse assim: por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão indo embora para nunca mais ver seus parentes? Eles disseram: estamos fazendo isso para que o Cordeiro receba a honra pelo que ele fez. O Evangelho é para todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas também o Evangelho é para a glória de Israel. Israel recebeu muitos privilégios, como diz Paulo, as alianças, as promessas, a lei, o culto, o templo. Mas tudo isso empalidece quando comparados ao fato de que foi em Israel e de Israel que nasceu o Salvador do mundo. A maior honra e a maior glória para o povo de Israel é o fato de Jesus ser um judeu, um israelita sangue puro. E por isso eles também precisam ser evangelizados. Nós temos que orar por eles e evangelizá-los também. Então nós temos aqui uma missão sobre esperança global, esperança para as gerações, esperança para todos os povos. É Jesus, não há outro. Não há felicidade em nenhum outro lugar desse planeta, a não ser nos olhos desta criança.
Jesus de Nazaré. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor, todos os confins da terra. Também nós aprendemos, em terceiro lugar, que grandes bênçãos vêm acompanhadas de grande sofrimento. A bênção de ser mãe de Jesus veio acompanhada de uma espada aguda que feriu o coração de Maria. A bênção de ser salvo em Cristo vem acompanhada de um grande sofrimento no tempo presente. Privações, perseguições, abandonos de parentes, de amigos. Paulo diz em Filipenses 1:29: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então nós somos contra a teologia da prosperidade, que diz que quem se converte a Cristo se matricula na escola do não sofrimento. Você não pare de sofrer. Meu amigo, esse não é o Evangelho das Escrituras. Acho que foi esse C.S. Lewis que disse algo mais ou menos assim: se você almeja uma religião que não te dê sofrimento, eu não te recomendo o cristianismo, porque o cristianismo é um convite à luta e ao sofrimento. Como diz Spurgeon, se o teu Salvador foi para a cruz coroado com uma coroa de espinhos, o que você espera? Uma coroa de louros? Avalie o preço, calcule a distância. E se você achar que isso é muito pesado, volte para a sua fazenda, vai fazer o que você tem que fazer, mas não esqueça: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É melhor sofrer por um tempo por aqui e depois partir para estar com o seu Senhor. Grandes bênçãos vêm acompanhadas muitas vezes de muito sofrimento. Também eu quero aqui aplicar esse texto perguntando algo importante: que tipo de resposta você dará a Jesus? De acordo com Simeão, a chegada de Jesus suscitou vários tipos de respostas. Para uns ele foi uma pedra de tropeço, um aroma de morte para a morte. Será este o teu caso? Você tem tropeçado nele? Você tem rejeitado a Cristo? Se isso tem acontecido, lembre-se que ele veio para servir para a tua ruína apenas. Para outros, ele é o Salvador do mundo que nos levanta da morte. Você já depositou a sua confiança somente nele para a tua salvação? Se este é o teu caso, você é um bem-aventurado. Mas Simeão também diz que a chegada de Jesus serviria para manifestar o que há em nossos corações. Eu pergunto a vocês nessa noite: o que há em seus corações em relação a Jesus? Que tipo de pensamento ele desperta em você? Seu ensino nos faz tropeçar ou nos faz levantar da morte? Nós o amamos ou nós o desprezamos? Você é por ele ou você é contra ele? Você vai subir ou você vai descer? Philip Ryken diz assim: essa é a grande questão da vida ou da morte, porque o que Deus fará conosco por toda a eternidade depende do que fizermos com Jesus agora. Não há neutralidade. Ou estamos com Jesus ou somos contra ele. E se formos contra ele, cairemos na morte espiritual, na morte física e no próprio inferno. O convite do Evangelho para você nessa noite é para que você seja levantado pelo poder do Evangelho e viva. Mas se você rejeitar a Cristo, lembre-se disso: você perecerá. Não haverá esperança para você. E por fim, nós encontramos aqui também a única maneira correta de nos preparar para aquele grande dia quando o Senhor nos tomar desta vida. Diz o velho Simeão: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. O bispo Ryle, comentando essa passagem, diz assim: ele fala como alguém para quem o túmulo perdeu os seus terrores e o mundo perdeu os seus encantos. Seu desejo é ficar liberto das misérias concernente ao presente estado de peregrinação e ir para casa. Ele quer estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Ele fala como alguém que sabe para onde irá quando deixar esta vida e não tem medo de ir logo. A sua mudança será para melhor e ele a deseja logo. Só há algo que pode nos libertar do pavor da morte.
uma fé firme na obra consumada de Jesus Cristo. Simeão era um senhor idoso, prestes a partir para o mundo eterno. Mas quando ele colocou os olhos em Jesus, ele disse: Senhor, eu estou pronto para morrer. Isso nos ensina uma lição muito importante, meus irmãos. Somente quem viu Jesus com os olhos da fé está preparado para morrer. Quem ainda não o viu, seja jovem, seja velho, não está pronto para partir deste mundo. Você que está aqui nos visitando nessa noite, você está pronto para partir deste mundo? Sabe aquele teu vizinho que morreu? Se o Senhor Deus tivesse cortado a tua vida naquele dia, qual seria o estado eterno da tua alma? Quando vemos Jesus e sua salvação, estamos prontos para ser despedidos desta vida em paz e entrar na vida por vir. Você já viu Jesus pela fé? Você já o viu crucificado por teus pecados? Você já o viu ressuscitado para a tua salvação? É somente abraçando este menino pela fé que você está preparado para partir. Conta-se que um pastor estava morrendo, um homem de Deus, piedoso, e alguém chegou perto do seu leito e disse para ele: Pastor, o que é que o senhor está pensando agora? Ele disse: Olha, eu peguei tudo que eu fiz de bom, coloquei dentro de um saco. Peguei tudo que eu fiz de ruim, de mal, coloquei dentro do mesmo saco. Amarrei esse saco, joguei para longe de mim e corri para os braços de Jesus. Eu estou indo para o céu. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.